cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem e que em conjunto, portanto, irão estudar connosco esta lição da Escola Sabatina. Portanto, que Deus vos abençoe a todos. Em conjunto, então, eu quero cumprimentar já agora, portanto, em primeiro lugar, portanto, o meu querido amigo e irmão Cláudio Durão, que vai juntamente comigo, portanto, enfim, relembrar o estudo que fizemos da Escola Sabatina esta semana. Quero cumprimentar também o nosso querido amigo e irmão, portanto, Rubem Rodrigues, no excelente trabalho que ele faz na parte técnica. Vamos então dar início ao estudo da lição desta semana. Obrigado, irmão Carlos, e aos amigos que nos ouvem. Nós gostaríamos de, tal como o irmão Carlos já fez e bem, estender cordiais saudações e boas-vindas a todas aquelas pessoas que nos ouvem e que nos veem também. Estamos na lição número 12, com um tema bastante sugestivo, irmão Carlos, lidando com passagens difíceis, e o autor lidando com passagens difíceis, não é? E os autores foram buscar o texto que está no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Irmão Carlos, tem alguma apreciação sobre este verso áureo da lição? Pois, é interessante realmente isto que, portanto, que Pedro diz aqui na sua segunda carta, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, onde ele diz realmente, e tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que Deus tem dado, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Portanto, estes indoutos e inconstantes torcem não só aquilo que Paulo escrevia, mas também as outras escrituras, e fazem-no para a sua perdição. É um caminho perigoso, este caminho de não aceitar aquilo que a palavra de Deus nos diz. E, portanto, torcer o sentido, o conteúdo, a interpretação que a Bíblia nos quer transmitir. Com certeza, e nós sabemos, irmão Carlos, que o apóstolo Pedro, talvez um dos menos letrados dos 10 prováveis autores do Novo Testamento, ele reconhece que a Igreja de Cristo, cerca de 30 anos após de ser iniciada, já enfrentava graves dificuldades com falsas lideranças e mestres, com servos do inimigo que se infiltravam na comunidade cristã recém-formada, e escreve o texto que temos como na sua segunda carta, justamente para advertir as pessoas que aparentemente podiam explicar todos os textos e doutrinas das Escrituras, ou as explicando com superficialidade, como se somente os iniciados as pudessem entender de verdade e explicá-las. Tá vendo? Então, já no passado, irmão Carlos, havia essa dificuldade de homens do inimigo terem se infiltrado na igreja cristã para distorcerem a verdade bíblica. Claro. Portanto, mas infelizmente não era só naquela altura, né? Nós sabemos durante todas as épocas, e hoje também há quem faça isso, né? Portanto, a palavra de Deus nos adverte contra isso, né? Devemos ser humildes e aceitar aquilo que a palavra de Deus nos diz, e não procurar de forma alguma interpretar incorretamente ou torcer aquilo que a Bíblia quer transmitir. É verdade que há passagens que são difíceis de encontrar, que são difíceis de compreender. Sim, portanto, também, né, nas outras ciências, nas outras matérias, também não entendemos tudo, né? Portanto, mesmo os cientistas estão sempre a descobrir coisas novas em qualquer ramo do saber, né? Portanto, nunca sabemos tudo. Na palavra de Deus também há coisas que nós não podemos não entender agora, mas poderemos entender passado algum tempo, ou daqui a algum tempo mais, né? Portanto, o conhecimento é progressivo. É progressivo, é verdade. Exatamente. É verdade que a própria lição nos diz que poderá eventualmente haver pequenos erros dos copistas, dos tradutores, né? Portanto, pode haver, provavelmente pode haver pequenos erros, mas não são significativos.
Sim, sim. São reduzidíssimos, não é? Comparativamente às outras passagens, às milhares e milhares de passagens, portanto, que se compreendem de forma clara e, portanto, intuitiva, não é? Portanto, e que não temos qualquer dificuldade com isso. Os copistas copiavam à mão, como sabemos, e eles eram extremamente cuidadosos e exigentes no trabalho que faziam, mas poderia ter havido uma falha qualquer, não é? Também não era fácil, naquela altura não havia pontuação, não é? Pois, Não havia pois. pontuação. O grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o hebraico, portanto não tinha pontuação, e às vezes poderia ter havido, portanto, um pequeno erro, mas não é significativo. Não é, não é. E até os pontos de difícil compreensão são menores em relação àqueles sobre os quais nós temos uma Claro, claro, compreensão mais clara, uma compreensão mais simples. Está a ver? claro, claro, exatamente. Portanto, diz aqui um pequeno número de textos, portanto, difíceis, são um pequeno número, São pequenos, reduzidíssimo, que claro. não invalidam, portanto, a quantidade enorme de textos que se Pois, compreendem de forma clara. claro, De forma pois. clara e simples, não é? Até as crianças compreendem a Com Bíblia, não é? certeza, com certeza. Até Porque, as irmão crianças. Carlos, isso é o que nós dizemos, que devemos permitir que o Espírito Santo desperte em nós esta ânsia de nós podermos perceber e compreender a palavra do Senhor. Não é? Porque por nós Claro, mesmos não temos condições humanas de perceber a linguagem do céu, não é? Para aquilo que é a nossa realidade pecadora e muitas vezes já com muitas tarefas, trabalhos, o casamento, os filhos, é tanta coisa que se não for o Espírito de Deus a nos guiar, a nos iluminar, dificilmente nós chegaremos a uma compreensão clara da verdade. claro, claro. Portanto, se o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, só realmente o Espírito Santo é que nos poderá ajudar a compreender aquilo que foi escrito, não é? Porque, porque o verdadeiro autor das Escrituras foi Deus, foi o Espírito Santo, não é? E não nos devemos aproximar da Bíblia, nunca nos deveríamos aproximar da Bíblia, ou ler a Bíblia, ou estudar a Bíblia, sem pedir previamente a inspiração do Espírito Santo. Porque só ele pode dar a compreender cabalmente aquilo que está escrito na sua palavra, não é? É verdade. E, irmão Carlos, eu gostaria de introduzir o texto a segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, versículo 10 a 15, e Sim. o irmão Carlos já vai perceber porquê, que é para podermos falar um pouco sobre a lição de domingo, possíveis razões para contradições aparentes. É a segunda epístola a Timóteo, Sim, capítulo 2, versículo 10 a 15. Exatamente. Aqui, na minha tradução, diz o seguinte: portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Verso 14. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. O último verso, que é o 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, irmão Carlos, nós estamos aqui diante de um texto que nos faz pensar que, enquanto crentes cristãos, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a iluminação do Santo Espírito de Deus para podermos compreender bem a palavra da verdade, que é a Santa Bíblia. Porque muitos cristãos têm trazido aparente contradição aos textos que têm lido por causa da compreensão errônea que têm da palavra e procuram introduzir essas ideias erradas aos membros
E nós, como líderes de igreja, precisamos de estar atentos para então, com amor, podermos corrigir ou persuadir estes irmãos. Claro, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, o próprio Espírito de Profecia, portanto, fala exatamente sobre isso mesmo, não é? Portanto, e somos aconselhados a manejar bem a palavra da verdade, manejar bem a palavra da verdade. O que é que isto significa? Significa exatamente nós compreendermos bem aquilo que está escrito, para podermos também transmitir a outros, para nós próprios e para os outros, não é? Portanto, é importante conhecermos bem a palavra da verdade, porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? Portanto, sim, vós examinais as Escrituras, também disse Jesus, porque cuidais nelas ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, só na palavra de Deus é que nós conhecemos verdadeiramente a Cristo. Nós só poderemos conhecer Cristo através do estudo consciencioso e cuidadoso da sua palavra, não é? Portanto, somos aconselhados a manejar bem a palavra da verdade. Ora, isto não é atingido, não é alcançado com um estudo fortuito da palavra de Deus. Nós devemos ter um estudo sistemático da palavra de Deus, diário da palavra de Deus. Diário, é verdade. Devemos ter um contacto diário com a palavra de Deus. Em oração, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos guie, que nos oriente, não é? Portanto, o contacto com a palavra de Deus deve ser diário, porque nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Enquanto que o alimento físico alimenta o corpo, a palavra de Deus alimenta e deve alimentar o nosso espírito, não é? Com certeza. Por isso, ao estudarmos as Escrituras e nos depararmos com textos difíceis, Deus, por intermédio do Espírito Santo, irmão Carlos, iluminará a nossa mente com sabedoria. Claro. Tal como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5, que aqueles que têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, não é? Exatamente. Nós precisamos de sabedoria para viver, não é? A sabedoria portanto, é imprescindível, portanto, nesta vida, não é? Para sermos felizes, para alcançarmos aquilo que Deus pretende que alcancemos, nós temos de ter esta sabedoria. E esta sabedoria só pode vir exatamente do estudo da palavra de Deus, não é? É verdade. Então nós vamos... Sim, pode dizer, irmão Carlos. Pode dizer. Portanto, lá está, somos aconselhados também, uma outra atitude, uma outra postura que devemos ter em relação à palavra de Deus é exatamente a honestidade. Nós temos honestos, sermos cuidadosos, cautelosos no estudo da palavra de Deus, não é? Não procurarmos impor as nossas opiniões, portanto, aquilo que nós achamos, não é? Nós aqui temos que ser honestos e aceitar, portanto, aquilo que a palavra de Deus nos diz, não é? A honestidade, enfim, é importante, é imprescindível em todas as situações da vida, assim como também no estudo da palavra de Deus, não é? Com certeza. E esta honestidade está na lição, vem sempre acompanhada da palavra sinceridade, não é? Precisamos ser sinceros, honestos claro, com aquilo que estamos a dizer, com os nossos princípios, aquilo que acreditamos. Ou seja, nós precisamos de chegar a um ponto, irmão Carlos, que aquilo que nós estamos a pregar, aquilo que nós estamos a dizer, é fruto da nossa vida diária, é fruto daquilo que nós vivemos. Ou seja, as pessoas encontram na nossa maneira de viver, não é? Eles conseguem se rever nas nossas palavras. Porque muitas vezes o que nós dizemos contraria a nossa maneira de viver. Claro. E é isso que Jesus não quer. Claro. O melhor sermão que podemos pregar é exatamente a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de estar na vida. Esse é o melhor sermão que podemos pregar, não é? Portanto, sem dúvida alguma, não é? Portanto, e lá está, e para isso temos que ser honestos, não é? Mas antes de... Vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos ouvir agora uma excelente música, portanto, e continuaremos logo de seguida. Oh, meu
Graças, Senhor, pelo amor que me transformou. Nova vida agora sou teu Senhor. Graças, Senhor, pelas vidas que vêm do amor, a certeza que há perdão, pois salvo estou. Quero aprender, ó Deus, contigo, ser cada dia bem melhor. Cada momento eu vou andar com Cristo em mim. Só assim eu viverei feliz, vivendo Cristo em meu ser. Confiarei o meu viver em tuas mãos, ó meu Senhor. Que o teu Santo Espírito me possa sempre lembrar desta oração. Quero aprender, ó Deus, contigo, ser cada dia bem melhor. Cada momento andar com Cristo em mim. Então, já na lição. Sim, mas já agora, o Cláudio, já agora o irmão Dom, se não se importa, eu gostaria de, continuando naquilo que estávamos a falar, da honestidade, Certo. antes de avançarmos, eu gostaria de ler esta citação da lição que diz o seguinte: as pessoas honestas lidarão com as dificuldades bíblicas de tal forma que terão o cuidado de não apresentarem informação fora do contexto, de não distorcerem a verdade com linguagem parcial ou de não enganarem outros pela manipulação das provas. Nós temos que realmente ter muito cuidado e temos que ser honestos, não é? Portanto, como acabámos de ler. E depois a lição continua falando-nos sobre a humildade, não é? A humildade, de certa forma, também já referimos anteriormente, e que é importante na abordagem da palavra de Deus, não é? Na aproximação à palavra de Deus. A humildade, a honestidade, a humildade, portanto, temos que ser humildes, temos que, como dissemos já inicialmente, temos que despojar das nossas opiniões, estarmos dispostos a despojarmos das nossas opiniões, se chegarmos à conclusão que as nossas opiniões são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos diz. Pois, porque é a humildade que nós temos estado a falar e que os autores nos trazem para análise e debate, ela não vem sem reverência e sem oração. Claro. Nós precisamos de ser homens e mulheres reverentes e homens e mulheres que buscam em Deus, em oração, para que a humildade seja então um traço distintivo do nosso caráter cristão. Porque, claro, irmão Carlos há de concordar comigo, no sentido em que ser humilde, num mundo extremamente egoísta, não tem sido nada fácil. claro. Ou seja, as pessoas egoístas, gananciosas, pretensiosas, que querem tudo para elas, não é? Numa época de grande consumismo,
na Terra, é muito difícil nós encontrarmos pessoas sinceras, pessoas humildes. Então, não é um atributo de caráter fácil, mesmo para nós que somos chamados de crentes cristãos. Tem sido Claro, é verdade. uma tremenda dificuldade para nós, não é? Compreendermos, afinal, o que é ser humilde, o que é ser uma pessoa honesta, o que é ser uma pessoa sincera, porque não tem sido fácil. E nós dizemos isso porque não somos homens reverentes, não temos sido homens de oração, não temos sido mulheres que buscam o Senhor para poderem então ser cobertos com o seu manto de santidade, o seu manto de justiça. É aí onde reside a nossa maior dificuldade. Claro. Portanto, a nossa natureza humana resiste exatamente a essa característica, né? Não é fácil nós sermos humildes, despojarmos-nos do eu, né? Portanto, mas diante de Deus e da sua palavra não há outra via, não há outra forma, né? Quem somos nós diante do Senhor, diante do Criador? Somos pobres criaturas, finitas, limitadas, né? A nossa compreensão é limitada, as nossas capacidades são limitadas, tudo em nós é limitado, né? E se nós formos honestos, cá está, voltamos à qualidade que referimos anteriormente, se nós formos honestos, temos que ser humildes também, não é? Porque temos que reconhecer exatamente as nossas limitações, a nossa dependência. E nós dependemos de Deus para tudo. Dependemos de Deus para o viver do dia a dia, dependemos de Deus para a salvação, para tudo, não é? Nós, portanto, não somos independentes, não é? Não somos criaturas, portanto, que poderemos sozinhas, enfim, viver a nossa vida sem, portanto, precisar de Deus para nada. Temos que ser honestos e humildes neste aspecto, não é? Em todos os aspectos e neste... portanto, o estudo da Bíblia, portanto, necessita exatamente que sejamos quer honestos, quer humildes. Com certeza. Por isso é que... E há aqui uma... Agora, eu gostava só de ler esta citação aqui, portanto, do Espírito de Profecia, que diz o seguinte: necessitamos de humilhar o nosso coração e com sinceridade, cá está aquilo que o irmão Durão viu, e com sinceridade e reverência pesquisar a palavra de Deus, pois só a mente que é humilde e contrita pode ver a luz. É verdade. Só estes podem ver a luz, podem compreender, não é? Os outros podem ter, enfim, cursos superiores, podem ser muito inteligentes, mas se não tiverem esta humildade, não verão a luz. É verdade, não é verdade. Verão a luz que é Jesus Cristo, não é? Pois, por isso é que, completando o que o irmão Carlos acabou de ler no Espírito de Profecia, nós temos a passagem de 1 Timóteo 4,16, que está na lição de segunda-feira, que diz assim: sim. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Claro. Então, este é o cuidado, porque nós precisamos de ser homens reverentes. Porque no caso já viu que muitas vezes as pessoas olham para nós e sentem que de alguma maneira somos pessoas diferentes. Porque existe alguma luz dentro de nós que não é por nós mesmos, mas é aquilo que o Espírito Santo tem feito para transformar o nosso caráter. E as pessoas vão notando essa transformação. Embora pouca, embora muito diminuta, muito lenta, mas já se vai notando alguma coisa diferente na nossa vida em relação aos demais. Poderia ter sido maior, poderia ter sido muito mais progressiva, mas o problema está conosco, o problema não está com Deus. Nós é que temos receio de nos aproximarmos a esse Deus que é poderoso, que é maravilhoso, porque, na verdade, irmão Carlos, o que nos falta é termos o poder da onipotência de Deus na nossa vida. Claro. Porque quando nós chegarmos, quando atingirmos este patamar do ideal cristão, então nós começaremos a fazer o que Pedro, Paulo, Tiago e os outros fizeram no passado. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso nós damos em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Ou seja, vamos curar, vamos ressuscitar, só que este poder da onipotência de Deus ainda não está
como é que eu posso dizer, ainda não está incorporado na nossa vida. E precisamos lutar para que isso aconteça. Claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, a lição continua-nos, enfim, aconselhando a termos outras características também, não é? Que Pois, são referidas aqui na lição de quarta-feira. A tenacidade, a determinação, a persistência. São excelentes é verdade. qualidades. Nada na vida se consegue sem tenacidade, sem determinação, sem persistência, não é? Portanto, isto não confundamos isto com teimosia, né? Não, Portanto, mas aqui, nestas coisas, nós, e no estudo da palavra de Deus também, nós temos que ter esta tenacidade, esta determinação. pois, Temos que ser determinados. Ter este hábito, esta disciplina de estudar a palavra de Deus todos os dias, comungar com Deus através do estudo da sua palavra, né? Portanto, porque só através da sua maravilhosa palavra é que nós poderemos conhecer a Cristo, conhecer a salvação, não é? pois, E isto requer exatamente persistência da nossa parte. é verdade. Porque a vida do dia a dia só nos arranja motivos de dispersão, de distração, não é? Portanto, É se nós verdade. deixássemos, portanto, não teríamos tempo para estar a palavra de Deus, porque é isto, é aquilo, é o trabalho, enfim, são as tarefas do dia a dia. Há muitas coisas que nos distraem, né? E que nos afastam e que precisam exatamente da nossa parte determinação e persistência, né? E esta determinação e persistência são imprescindíveis também, portanto, quando nos aproximamos, ou para nos aproximarmos exatamente da palavra de Deus. É Pois, aquilo que nos motiva, ou que nos deve motivar exatamente a estudarmos a palavra de Deus e conhecermos Deus através da sua palavra. pois. Porque eu gostei de uma palavra que o irmão Carlos usou, que é disciplina. Irmão Carlos, nós Claro, precisamos de ser disciplinados para podermos estudar a palavra de Deus. Não claro, pode ser de qualquer maneira. Acordamos, estamos a abrir as páginas sagradas. Não, não é assim. Precisamos claro, ter disciplina, tem que haver ordem, reverência, decência. claro, Temos que ter cuidado, porque nós estamos a entrar na presença de um Deus Santo. Não é? claro. Porque, A própria palavra de Deus o diz, faça-se tudo decentemente e com ordem, né? E com pois, ordem, pois, disciplina, portanto, tem que haver disciplina, portanto, né? Portanto, temos que ser disciplinados. A disciplina também é necessária, né? é Portanto, e um muito, filho de Deus, um muito. verdadeiro filho de Deus, é disciplinado, é É verdade. obediente, né? Claro. Pois, O facto de não conseguir, portanto, mesmo as aparentes dificuldades que a palavra de Deus tem, para lá está as coisas que não conseguimos compreender, isso não pois, nos deve desanimar, não é? O facto de não conseguirmos resolver rapidamente uma dificuldade, não prova que essa dificuldade não possa ser resolvida. Portanto, a lição até fala aqui, portanto, até apresenta aqui um exemplo interessante na matemática, na álgebra. pois, na Portanto, álgebra, é verdade. consegue resolver um problema matemático, isso não significa que aquele problema não tenha solução, não é? Pois, E pode não conseguir a primeira vez, mas conseguirá uma segunda ou uma terceira, não é? Portanto, pois, isso não é. O facto de não conseguir a primeira não é prova de que, portanto, aquilo está errado, portanto, e que é impossível lá chegar, não é? Ora, o pois, facto de nós também não compreendermos tudo na palavra de Deus não nos deve levar ao desânimo, porque a palavra de Deus tem uma origem divina e não é de admirar que haja coisas que nós ainda hoje não entendemos, mas entenderemos um dia. pois, Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, é como o amanhecer, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje compreendemos um pouco, amanhã compreenderemos mais e mas, pronto, grão a grão, como se costuma dizer, vamos desenvolvendo, vamos progredindo, né? sim. Coisas que hoje não compreendemos, amanhã poderemos vir a compreender, né? Com a ajuda de Deus, né? É exatamente isso, porque muitas vezes Claro. nós queremos compreender tudo de uma vez e não é Pois não pode possível. ser, não Não pode é ser, né? possível e Claro. com Nem os tantos próprios anos, Claro. Nem os próprios discípulos com Jesus não compreendiam pois, tudo, havia coisas que eles não compreendiam. O próprio pois, Jesus dizia isso, né? pois. Há coisas que eu tenho muito que vos dizer, mas vós não suportaríeis. Portanto, eles não Pois, compreenderiam, né? Porque a luz é gradual, né? Portanto, vamos aprendendo, vamos aumentando progressivamente o nosso conhecimento, né? pois. E lá está, é preciso paciência. É preciso paciência para nós compreendermos. Lá está, isso deve-nos, lá está, mais uma vez, como referimos anteriormente,
isso deve sermos humildes, paciência, é verdade. Não sei se o irmão, portanto, se quiser, quarta-feira, quer ler o irmão Durão, se quiser, posso ler eu. Portanto, pode ler, já estamos a terminar. Está bem, está bem. Sim, já estamos a terminar, Portanto, pode ler. Ok. Quando algumas dificuldades desafiam mesmo os seus mais intensos esforços para as resolver, coloque-as de lado por algum tempo e, entretanto, pratique o que Deus já lhe mostrou claramente. Algumas perspectivas espirituais só são obtidas depois de estarmos dispostos a seguir aquilo que Deus já nos disse para fazermos. Assim, seja persistente e paciente no seu estudo da Bíblia, afinal a paciência é uma virtude dos crentes no fim dos tempos. É interessante esta situação, não é? Portanto, mesmo que não compreendamos algumas coisas, nós ponhamos em prática, obedeçamos àquilo que compreendemos, àquilo que já aprendemos. E continuemos em frente. Não é? Pois. E, para mim, irmão Carlos, já em jeito de conclusão, diria que, apesar da aparente contradição e dificuldade de nós percebermos algumas passagens do texto bíblico, nós conseguimos encontrar nela, na Santa Bíblia, as Sagradas Escrituras, motivos mais do que suficientes para acreditarmos em Deus, para confiarmos em Deus e, Claro. acima de tudo, para exercermos a nossa fé e a nossa determinação em relação ao futuro. Nós sabemos que o mundo se aproxima do seu final e, à medida que vamos nos aproximando do final, muitas coisas vão se levantar contra a Bíblia. Muitas coisas vão se levantar contra os cristãos. Mas é importante nós nos lembrarmos, quando estes momentos, estes dias de maior aperto nos chegarem, nos lembrarmos das promessas de Deus que estão contidas neste livro sagrado. Claro. Que, quando estas coisas começarem a acontecer, levantei as vossas cabeças, olhei para cima, porque a nossa redenção está próxima. É verdade, é verdade. E, entretanto, a lição também diz aqui que a melhor solução para as dificuldades bíblicas ainda se encontra na própria Bíblia. A Bíblia explica-se ela própria, não é? Um texto aqui é como aquela passagem que diz, portanto, um texto aqui, um pouco ali, portanto, e vamos a pouco e pouco, portanto, compreendendo, não é? Portanto, a Bíblia explica-se ela própria. Deixemos que seja a Bíblia, portanto, ela própria a explicar aquilo que nós não compreendemos anteriormente. E, portanto, um último ponto muito importante, e que de certa forma também já referimos, é que é imprescindível nós, ao nos aproximarmos da Bíblia, orarmos. Oração. O estudo da Bíblia com oração. Comungarmos com Deus através do estudo da Bíblia, mas fazendo sempre, inicialmente, com uma oração. Pedindo a Deus. Estou? Estou a ouvir. Ok. Portanto, a oração, portanto, é imprescindível, portanto, para a compreensão da palavra de Deus, não é? Devemos aproximar da palavra de Deus com estas características que referimos anteriormente e nunca esquecendo de pedir inicialmente que Deus nos ilumine com o seu Espírito Santo. Amém. Então, agradecemos ao irmão Carlos pela paciência e pelos ricos comentários que nos apresentou nesta lição número 12, lidando com passagens ou textos difíceis, que, na verdade, não são muitos, são poucos, e apesar dessa pequena dificuldade que nós podemos assim dizer, existem vários outros textos na Bíblia Sagrada que são de fácil compreensão e que animam e despertam o nosso interesse pela Bíblia. Então, que Deus nos possa abençoar, que Deus nos possa guiar, que Ele possa estar com as famílias que nós representamos e, acima de tudo, que a certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus seja mais importante do que as dificuldades, dos pontos em que não consigamos compreender eventualmente. E que Deus possa abençoar. Ok, e que Deus abençoe também todos aqueles que estiveram connosco
que acompanharam o nosso estudo. Que Deus os abençoe a eles e as suas famílias. É o nosso desejo, portanto, neste dia, né? Portanto, que Deus os possa abençoar e guiar rumo à salvação. É verdade. É como nós dizemos, é salvar do pecado e guiar no serviço, não é? Claro, ok. Verdade. Um grande abraço para si também, que Deus o abençoe a si e à sua família. Um grande abraço, Obrigado, então. igualmente, irmão Carlos, e até já. Um abraço, então. Um abraço.